Olá! Você com certeza já ouviu a expressão que mulher é o sexo frágil. Essa é uma visão moralista, patriarcal do século XIX em meio a um contexto vitoriano, cujas normas sociais eram rígidas e desiguais. O conceito da época era que a mulher era um ser dependente, frágil, emocional, em contraste com o homem, que era ativo, forte, racional, e assim a mulher vivia sempre em segundo plano, o homem como sendo o cabeça da família, aquele em quem a mulher deveria obedecer. E esse foi um pensamento que foi muito reforçado na medicina, na literatura e na religião. Médicos e moralistas afirmavam que o corpo feminino era mais fraco e por isso a mulher deveria ficar mais em casa, se restringir ao lar. Mas isso não é verdade, não. Eu até anotei aqui que embora existam diferenças anatômicas entre o homem e a mulher, isso é óbvio, estudos mostram que as mulheres têm maior expectativa de vida, sobrevivem melhor a eventos extremos como epidemias e fome, suportam dores físicas mais intensas, como as do parto e da endometriose. Portanto, isso mostra que essa questão da fragilidade feminina é mais uma construção social do que uma questão física e médica. Mas essa ideia da tal fragilidade feminina fez com que as mulheres fossem excluídas da vida econômica desde o século XIX e até início do século XX. Com isso, elas não podiam assinar contratos, herdar bens, não podiam fazer nada sem a permissão do marido. Portanto, o próprio dinheiro que elas poderiam ter passava tudo como dote para o marido e era ele que administrava. Aqui no Brasil, até 1962, quando foi criado o Estatuto da Mulher Casada, até então a mulher também não podia fazer nada sobre as suas coisas. Somente depois de 62 é que ela começou a ter direito aos seus bens e poder, inclusive, trabalhar sem a permissão do marido. Essa herança histórica criou o imaginário da figura do homem como provedor e a mulher como aquela que fica em casa, que administra o lar, mas não tem dinheiro a administrar as próprias finanças do casal. E isso é uma herança que nós vemos hoje, por exemplo, na questão da violência patrimonial, que é quando, no caso, o marido, ele fica com o salário da mulher, ele não deixa que ela tenha cartão de crédito, ele supervisiona todos os gastos dela, ele orienta, ele retém o próprio bem que o casal tem. Então ele diz assim: ah não, sabe o que é? É que você fica em casa, vamos colocar isso no meu nome, que é mais fácil, se precisar em cartório e tal, você não precisa sair de casa. E com isso, se há uma separação, o marido tem direito a tudo e a mulher tem direito a nada. Então essa é a violência patrimonial, quando um dos parceiros subtrai os bens do casal, tem o poder sobre os bens do casal, ou seja, é forma de dominação. A violência patrimonial não precisa ser só exercida pelo marido, pode ser pelos irmãos, pelo pai ou por alguém que toma conta da casa. Então você veja que a violência patrimonial ela é muito mais do que simplesmente subtrair o dinheiro. Ela tem um conteúdo simbólico porque ela reduz a dignidade da mulher, reduz a sua autonomia, diminui a sua autoestima. E tudo isso disfarçado de cuidado, que está cuidando dela para que ela não tenha trabalho, ela não tem capacidade de administrar, é muito número, planilha, bobagem, orçamento, para que eu administro? Então, nesse disfarce todo do cuidado, o agressor vai dominando a mulher. Porque se a mulher não tem dinheiro, ela não tem autonomia, ela não pode deixar o lar, ela não pode fazer nada, porque ela está totalmente na dependência dele. E se você pensar bem, isso volta lá do século XIX, quando então a mulher foi tida como o sexo frágil. Historicamente, a relação das mulheres com o dinheiro foi construída sobre o peso de estereótipos culturais e condicionamentos emocionais, como dependência, culpa, e tudo isso fez com que ela não buscasse a independência ou até a possibilidade de ter poder sobre o seu próprio dinheiro. Então, tudo isso refletiu muito como as mulheres até hoje lidam
lidam com as suas finanças pessoais. Mas veja só, a mulher, será que é tão frágil assim? Se o marido perde o emprego, por exemplo, a mulher vai à luta. É exatamente esse sentido de cuidado é que faz com que ela vá à luta. Ela vai à luta e não tem medo de ter que fazer bolos, salgadinhos, comida para fora, nada disso, porque ela é aquela que, na realidade, sustenta a família. É ela que mantém. Se você pensar em alimento e em cuidado, são duas coisas que fazem o sustentáculo da família, que mantém a família junto. Então, ela não tem vergonha de fazer alguma coisa para sustentar a sua família. E olha que tem muitos maridos que ficam lá se lamentando e reclamando da vida. Como é que fizeram isso com ele? Perdeu o emprego. Então, ele age como vítima, mas a mulher, ela vai à luta. Você acha que isso combina com sexo frágil? Desde cedo, as mulheres escutavam mensagens como: ah, a mulher não tem capacidade de lidar com dinheiro, dinheiro é coisa para homem, porque a mulher, ela é muito emocional e a emoção não combina com dinheiro. Ora, se você já ouviu os meus outros vídeos, você vai ver que tudo isso é uma grande bobagem. Lidar com dinheiro tem a ver com nossos sonhos, nossos desejos, mas também os nossos medos, também da forma como a gente se expressa para ser visto pelos outros. Portanto, isso independe de ser homem ou mulher, porque todos nós, homem ou mulher, somos seres também emocionais, não apenas racionais. Dinheiro, como vimos, ele faz parte também de dominação, não só na dominação das mulheres na parte financeira, que elas sejam livres para lidar com o próprio dinheiro, mas também uma dominação psicológica que atinge a sua autoestima, porque faz com que elas acreditem que, sendo somente emocionais ou muito mais emocionais que racionais, que elas valem menos por isso. E você veja, essa também é uma forma de dominação psicológica. Isso, como eu disse, abala a autoestima das mulheres, mas não é muito fácil a vida delas, principalmente na parte profissional, porque não basta simplesmente elas serem boas no que fazem, até equiparando aos homens. Não, elas precisam ser sempre melhores, porque elas estão sempre em xeque. Portanto, elas têm que ultrapassar, têm que ir quase pela excelência, porque senão elas não são consideradas profissionalmente. Um amigo que é planejador financeiro me contou que a maioria dos seus clientes são mulheres, porque elas querem aprender a investir, a como cuidar do seu orçamento. Poucos clientes são homens, porque como que um homem vai admitir que ele tem dificuldades em administrar o seu dinheiro? Como é que vai ser perante a família dizendo que ele foi num consultor financeiro para ajudá-lo? Isso fere sua autoestima. Autoestima como provedor, como aquele que conhece tudo, que ele sim é o racional. Apesar de tudo isso, ou exatamente por tudo isso, que cresceu o número de mulheres nas universidades que estão tentando melhorar o seu conhecimento técnico, científico e humano também. Você já reparou como aumentou o número de mulheres economistas que dão entrevista na TV explicando as mudanças econômicas ou as atitudes do governo, o mundo globalizado? Isso a gente não via antes. E agora as mulheres estão enfrentando esse estereótipo todo e indo à luta. Uma dúvida que eu sempre tive é do que os homens e a sociedade têm medo das mulheres, que eles precisam cobri-la inteiras de burca, mutilarem a sua genitália, colocá-las dentro de padrões, estereótipos de beleza que elas têm que se conformar. Se a moda é mulher magra, ela tem que ser magra. Se a moda é gorda, ela tem que engordar. Que isso? Por que tem tanto medo da mulher? Você saberia me dizer? Do que é que os homens têm medo? Que precisam tentar apagar a mulher, tentar colocá-las como inferiores e com uma baixa autoestima. Bom, quer saber mais? Visite meus outros vídeos no YouTube e também as minhas redes sociais. Tá tudo ali, tudo aqui embaixo você encontra. Lá você vai ter muito mais conteúdo e outros assuntos também. Tchau, até a próxima!